E aí, gente, boa tarde. Mais um dia, mais uma prática. Daqui a pouquinho vamos iniciar mais uma prática, como temos feito aqui desde o dia 16 de março. E aí vamos seguindo com as nossas meditações, tá bem? E tá chegando aí Mônica, tem mais gente aqui no Facebook que eu não consigo ver quem é. Então o pessoal está chegando. E aí dá só mais um tempinho para as pessoas irem entrando e daqui a pouquinho a gente iniciar a nossa prática de meditação, mais um dia aqui dando sequência nos nossos encontros. Bom? Se alguém tiver alguma pergunta sobre a prática nesse início, pode fazer à vontade, pode perguntar à vontade. E aí já a gente inicia a nossa meditação de hoje. Bem? E aí a gente vai, como sempre, ler um textinho no final da meditação, né? Sempre lendo um textinho que dê suporte à nossa prática, que sustente a nossa prática. E aí a gente vai continuando diariamente por aqui. Então, Sandra acho que é Mamazora original, acho que é isso. Bem-vindos todos que já estão chegando aí. E daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa meditação. Nori Santana. E aí a gente já começa. Só dar uma olhadinha aqui. Eu sempre dou uns 4, 5 minutinhos iniciais para o pessoal ir chegando. E aí daqui a pouquinho a gente vai fazer a nossa prática. Eu tinha falado ontem que a gente ia parar na terça-feira que vem, né? Mas pensando melhor, enquanto a gente não tiver trabalhos em grupos aqui no Samazati, enquanto a gente ainda tiver, né, mantendo esse isolamento, mantendo essa necessidade de não poder, né, ter os encontros em grupos com pessoas, né, juntar mais um número maior de pessoas, eu vou continuar aqui. Né? Então, apaguem tudo que eu falei ontem, que eu falei que ia ser a última terça, até a próxima terça ia ser diariamente, depois ia virar semanal, mas eu vou manter enquanto a gente não tiver os trabalhos em grupos aqui. Quando os trabalhos em grupos se iniciarem, aí a gente vê como é que vai fazer, vai botar uma vez por semana, 2 vezes por semana, ver o que a gente consegue fazer de melhor. Mas enquanto os grupos estiverem suspensos, né, os trabalhos de respiração, os trabalhos de meditação, os grupos de Tantra e Dança, né, que era feito na terça, as meditações que eram feitas na segunda, quarta-feira tínhamos um grupo de renascimento e na quinta tinha, né, biodança. Então, enquanto esses grupos ainda não puderem, né, retornar por causa do isolamento, né, por causa dessa não permissão de ter encontros em grupos, eu vou continuar aqui. Então a gente de alguma forma faz um trabalho em grupo individual, né, com todo mundo acessando nesse mesmo momento, nessa mesma egrégora da meditação, e aí a gente vai seguindo a prática. E aí conforme o isolamento for relaxando e a gente for vendo que realmente está seguro, né? Não é só simplesmente liberar o isolamento e a gente continuar tendo, né, um número de contágio grande. Então realmente isso tem que ser avaliado. É claro que a gente precisa retomar a vida, a economia também é necessário, os empregos, tudo isso é necessário, mas sempre olhando para a vida, né? Sempre olhando para o indivíduo primeiramente, né? Olhando para a saúde, para o cuidado com a pessoa primeiramente. Então, assim que a gente for percebendo que o isolamento for sendo, né, relaxado e realmente isso for de uma forma segura para todos, os grupos irão retornar aqui no Samazati, né? E aí sim a gente vai reavaliar. Mas
enquanto isso a gente vai transmitindo aqui as meditações, eu venho aqui diariamente para fazer essas meditações e a gente praticar junto. Bom? Então apaguem o que eu falei ontem e a gente vai dando sequência aí. Vai meditando, vamos meditando. Meditação nunca é demais. Bom? Então um monte de gente chegou aí, Gati, Cláudia, Claudinha. Claudinha está sumida, faz tempo que a gente não se vê. Um beijo, Claudinha. Ângela, Mônica, Dori Santana, chegou Camila, o outro nome que eu ia falar agora acabou de subir ali, sumiu. Ana Flávia, Letícia, pessoal chegando. Então só quem chegou agora, que eu tinha falado ontem, né, que as meditações diárias iam se manter somente até terça que vem, e depois ia ser semanal, né, eu pensei, meditei bastante lá em casa e percebi que enquanto os grupos não voltarem, a gente mantém aqui. E aí sim, quando os grupos começarem a voltar, aí a gente reavalia como que vai ser essa diminuição da frequência das meditações por aqui, né? Talvez a gente vá fazendo isso gradualmente, mas por enquanto somente os atendimentos individuais estiverem acontecendo e os trabalhos em grupos não estiverem ocorrendo ainda, esse encontro diário aqui vai permanecer. Então, todos os dias, às 18 horas, aqui pelas mídias do Samazati, pela minha mídia, a gente vai mantendo as nossas meditações aqui diariamente. Tá bom? Beijão, Ritama lá em casa, um beijo, amor. Andréia, Adriana, outra Adriana. Andréia, manda um beijo para Marquinho. E vamos meditar então, beleza? Então, olha só, eu vou falar, como eu sempre falo, né, da questão de sentar, que é importante porque esses vídeos eles ficam disponibilizados aqui depois, e aí qualquer pessoa que assista, que acesse esse vídeo, ela tenha no mínimo essas instruções iniciais para ela conseguir fazer a sua prática. Então, quando você for sentar, você vai precisar de uma base para se sentar em cima. Você não vai sentar direto no chão, porque senão isso é muito desconfortável e aí vai te atrapalhar na sua meditação. Então, no Zen, a gente usa essa almofadinha que se chama Zafu. Uma almofadinha bonitinha, própria para meditação, mas se você não tem um Zafu em casa, você pode usar qualquer almofada da sua casa, qualquer travesseiro, qualquer almofada, pode fazer um rolo com uma coxa, com um edredom, qualquer coisa que te dê uma base firme para você se sentar e realmente conseguir ter essa postura estável, tá? E aí, quando você for se sentar na almofada, onde você arrumar aí, você não vai sentar no meio da almofada como eu estou fazendo agora, porque senão suas pernas ficam soltas e você não tem estabilidade. Você vai sentar na pontinha da almofada e aí automaticamente o peso desloca também para frente e aí você tem as pernas também participando da sua postura, beleza? E a questão das pernas também é outro fator bem determinante durante a sua prática, aí, porque pode gerar desconforto, formigamento, dormência e isso atrapalhar você durante a meditação. Então eu vou falar duas posturas, duas dobraturas de perna que ajudam bastante nesse início, para quem não tem prática principalmente, e para quem tem prática também é muito boa. Eu, por exemplo, eu uso essa que eu vou falar primeiro aqui como a minha postura de prática. Por mais que eu já pratique há bastante tempo, a minha postura é essa. E para mim é o que eu melhor me adaptei e consegui realmente ter essa estabilidade e não ter desconforto durante a prática. Então a que eu uso é essa aqui. Você pega a perna direita, coloca ela bem colada no corpo, o calcanhar chega a tocar a região do períneo e a perna esquerda imediatamente à frente da perna direita. Então uma perna bem colada e a outra imediatamente à frente. Nessa posição, nenhuma parte de uma perna fica sobre a outra. E aí isso facilita, isso não atrapalha a sua circulação. E aí você consegue realmente manter essa postura por mais tempo. Os dois calcanhares aqui alinhados ao meio do corpo, tá vendo? Os dois calcanhares estão certinho aqui no meio do corpo. Isso vai dar uma abertura de perna bem legal, com uma estabilidade muito boa para a sua prática. Você tem uma estabilidade bem firme aqui, tá? Os joelhos, o ideal é que eles sempre fiquem apontados para baixo, que eles fiquem abaixo da linha do quadril.
Tá? Para que isso? Para também facilitar a circulação e você não ter formigamento nem dormência durante a sua prática. Uma outra posição legal também, né, que muita gente gosta, é a posição A6, que é você ajoelhar dos lados da almofada e se sentar igualmente na ponta da almofada. As pernas dobradas para trás, o pé virado, né, para baixo, o peito do pé virado para baixo, os joelhos apontados aqui para baixo, abaixo da linha do quadril também, e é uma posição também que te dá uma estabilidade bem legal, e aí você experimenta e vê se vai dar certo para você. Os braços, eles vão ficar da forma que você achar melhor. Você pode deixar eles repousados aqui na coxa, a mão aqui repousada próximo ao pubis, tocando assim, tá? Da forma que você achar melhor, mas no Zen a gente usa o mudra, né, que é uma postura de mãos, onde você coloca a mão esquerda repousada na mão direita, os braços apoiados aqui nas coxas e a pontinha dos polegares se tocando. Essa pontinha dos polegares se tocando serve como mais um ponto de atenção para ver como é que está a sua lida com a postura aí. Se você estiver muito tenso, brigando com o corpo, provavelmente seus dedos vão estar tensionados. E se você estiver muito relaxado, quase dormindo, os seus polegares vão perder esse contato. Então esse polegar se tocando bem levemente serve como mais um ponto de atenção para você aí. Beleza? Falei do sentar na almofada, do sentar no chão. Né? Lembra de botar algo embaixo, para você não ficar com os pés direto no chão. E agora, para quem não consegue sentar na almofada, para quem tem muito desconforto de sentar na almofada, cadeira. Qualquer cadeira da sua casa, tá? Não precisa ser uma cadeira específica. Qualquer cadeira, você vai se sentar igualmente na ponta da cadeira, sem lá no encosto, os pés plantados no chão, coluna reta, e manter os braços aqui da melhor forma que você achar. E aqui você também vai ver a relação do joelho para o quadril. Se esse joelho estiver mais alto do que o seu quadril, né, se essa cadeira for baixa, por exemplo, você for muito alto, esse joelho vai ficar acima da linha do quadril. Se isso acontecer, coloca os pés um pouquinho para frente, eles vão baixar em relação à altura do quadril, e aí você consegue manter essa postura firme também durante o tempo da sua prática aí. Beleza? Chegou um monte de gente aqui enquanto eu falava. Nina, Pati, Salomão, beijo Salomão, beijo Pati, Vani Ribeiro, Márcia, André, eu acho que eu já tinha falado o nome. Beleza, vamos meditar então? Tem alguém novo aqui pela primeira vez? Eu acho que não, né? Eu acho que hoje não tem ninguém pela primeira vez, não. Mas se tiver alguém pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. E os que também já estão aqui mais de uma vez, várias vezes desde que a gente começou, né? Já passamos dos 3 meses aqui de prática. Bem-vindo e bem-vinda do mesmo jeito. Bom? Márcia, André, travou. Ah, gente, boa, se está travando, né, tem o Instagram, tem o Facebook e tem o meu Instagram também. Então, se aonde você está aí está travando, né, se esse travar está muito recorrente, tenta mudar de ferramenta, tenta ir ou para o Facebook se você está no Instagram, ou ir para o Instagram se você está no Facebook. Mas durante a prática, durante a meditação, tenta não ficar indo mexer no celular, tentar ajustar a conexão. Se travar, mantém da onde a guiança estava acontecendo ali, mantém da onde a gente estava, e aí depois vai voltar essa transmissão, e aí você retoma de novo a guiança que está acontecendo. E se não voltar, faz a sua prática, né, mantendo o que tinha sido falado ali, e aí depois você, dado um certo momento, dado um certo tempo ali de prática, você vai lá e desliga, reconecta e tenta ver o que aconteceu. Mas durante a prática, não fica indo no celular para ver por que travou, por que isso, porque isso vai atrapalhar a sua prática. E o ideal é que a gente vá ganhando intimidade com a prática, vá ganhando essa autonomia de realmente de realmente ganhar essa intimidade e manter essa autonomia na prática.
né, para que você passe realmente a meditar depois, sem a necessidade de uma aliança, sem a necessidade de estar aqui com a gente, mas estando aqui com a gente é legal. Eu gosto desse momento do dia. Paty falou ali que é o melhor momento do dia, eu também adoro esse momento, às 18 horas, para a gente estar praticando aqui, estar meditando juntos, né, e de alguma forma a gente manter o compromisso desse espaço, o compromisso do Samazat de falar de meditação, de falar de autoconhecimento, de falar de terapias. Então é legal estar nesse momento aqui com vocês. Foi a ideia que eu tive lá no comecinho da pandemia, no comecinho do isolamento, e aí isso já virou a nossa prática diária. Então, para mim é um prazer também estar aqui com vocês, né, mesmo que virtualmente, mas de certa forma a gente continua falando do que é importante, continua falando da prática, da meditação, e de certa forma a gente se encontra. Bom, vamos começar? Falei demais hoje eu estou meio falante. Então, procura um lugar na sua casa, um lugar mais silencioso, de preferência com uma luz um pouquinho mais baixa. Se senta, né, ou na almofada ou na cadeira, e lembrando, né, que toda vez que a gente começa a prática, eu viro a câmera lá para o nosso altar, e aí para manter uma imagem mais estática, evitar informações visuais, e a gente continua a fazer a nossa prática aqui. Então, enquanto eu vou virando as câmeras aqui, procura esse espaço na sua casa e vai se sentando aí. Então, se senta, traz a atenção para a postura, para a respiração. E o sino vai ser convidado a soar 3 vezes, indicando o início da prática formal. E no final, o sino é convidado a soar mais uma vez, indicando o fim da prática. Mas no final, evita se movimentar bruscamente, evita fazer movimentos bruscos. E seguimos a atenção à guiança, a postura e a respiração. Então se senta, coluna reta, barriga solta e respiração profunda. Inspira 3 vezes mais profundamente. E entre em contato agora com a intenção, com essa aspiração que fez você parar tudo que estava fazendo, que fez você simplesmente ligar o seu aparelho celular, o seu computador, e está aqui agora sentado praticando. Entre em contato com essa aspiração, com essa intenção que faz você estar aqui agora sentado. E depois de ter entrado em contato com essa aspiração, você abre mão, você abandona qualquer ideia relacionada à prática. Qualquer objetivo de se atingir, seja lá o que for, ou qualquer ideia de abandonar da mesma forma qualquer coisa. Sentado aqui agora, simplesmente a atenção repousada na postura, na coluna reta, no peito aberto, a barriga solta, a inspiração profunda
e a expiração livre. E aí você abandona qualquer ideia de se livrar de algo e qualquer objetivo a se atingir em relação à prática. Mesmo que essa ideia de se atingir algo seja o próprio estado meditativo. Aqui e agora você abandona qualquer ideia. É como se você simplesmente sentasse por sentar. Você está aqui agora sentado praticando, simplesmente pelo ato de sentar e praticar. E deixa essa coluna reta, mas sem tensão, esse peito aberto, mas sem ser um peito estufado, um peito orgulhoso. Deixa essa barriga solta. Os olhos podem ficar fechados, mas se você preferir ficar com eles abertos, lembrando de manter o olhar para baixo, mais ou menos a 45 graus, olhando mais para um ponto fixo. E leva agora a sua atenção lá para a base da sua coluna. Lá na base da coluna, essa região onde chamamos de cóccix, lá na base. E visualiza uma luz vermelha nessa região. E respira profundamente, com a barriga solta. E visualiza na base da sua coluna essa luz vermelha. Quando você inspira, essa luz se expande, irradiando da base da sua coluna para todo o ambiente, para todo o corpo. E quando você expira, essa luz retrai, ficando num ponto mínimo na base da sua coluna. Você inspira, essa luz vermelha se expande. E você expira, essa luz retrai. Leva a atenção para a base da sua coluna e visualiza essa luz vermelha. Um vermelho vivo, um vermelho sangue, que na inspiração se expande e na expiração contrai. Inspirando profundamente, a luz vermelha se expandindo, e expirando, essa luz retornando e ficando num ponto mínimo na base da sua coluna. E agora leva a sua atenção para um ponto 3, 4 dedos abaixo do umbigo. E visualiza aí agora uma luz laranja. E da mesma forma, na inspiração, essa luz laranja se expande, ocupando todo o ambiente. E na expiração, essa luz retorna e fica nesse ponto mínimo, nessa posição mais ou menos 3, 4 dedos abaixo do umbigo. Você inspira, essa luz laranja se expande. E você expira, essa luz retorna ao ponto mínimo, nessa região 3, 4 dedos abaixo do umbigo. Inspirando, a luz laranja se expandindo, e expirando, essa luz retornando ao ponto mínimo, nesse ponto 3, 4 dedos abaixo do umbigo. E agora, mais um passo e subimos mais um pouco. E perceba, visualiza uma luz amarela no seu plexo solar, nessa região
onde as costelas se encontram, mais ou menos. Imagina uma luz amarela, o sol, que nessa inspiração, esse amarelo, o sol se expande, e na expiração, essa luz retrai e volta a um ponto mínimo nessa posição do encontro das costelas, no plexo solar. Inspira, deixa essa luz amarela se expandir, ocupar todo o seu ambiente onde você está agora. E você expira e essa luz retorna a esse ponto no encontro das costelas. Inspirando, essa luz amarela se expandindo cada vez mais. E expirando, retornando a essa morada mínima no seu plexo solar. Inspira, essa luz se expande, rompendo os limites agora do seu ambiente. E expira e deixa essa luz retornar a esse ponto no seu corpo. E agora, mais um passo, e visualiza uma luz verde, um verde esmeralda, no seu peito, mais ou menos na região entre os mamilos, no peito, no centro do seu peito, no seu cardíaco. Então visualize essa luz verde. Igualmente, quando você inspira, essa luz verde vai se expandindo, ocupando todo o ambiente. E quando você expira, essa luz volta e volta a esse centro do peito. Inspira, essa luz se expande, agora rompendo os limites do ambiente que você está. Quando você expira, essa luz retrai e volta a esse ponto no centro do peito. Inspira, essa luz verde esmeralda se expande e cada vez mais se expande. E expira e essa luz retorna a esse ponto no centro do peito. Inspirando, essa luz verde se expandindo. Expirando, essa luz verde retornando ao ponto no centro do peito. E agora visualiza uma luz azul, um azul oceano, no centro da sua garganta. E igualmente, quando você inspira, essa luz azul se expande, ocupando todo o ambiente. Quando você expira, essa luz retorna a um ponto mínimo na sua garganta. Inspira, essa luz azul se expande, ocupando todo o ambiente. Expira, essa luz azul retorna a esse ponto mínimo na sua garganta. Visualiza mesmo, imagina essa luz azul se expandindo na inspiração, ocupando todo o ambiente. E na expiração, retornando a esse ponto no centro da sua garganta. Inspira, deixa essa luz azul se expandir. E expira, deixa essa luz retornar a esse ponto mínimo na sua garganta.
E agora, no centro das suas sobrancelhas, no espaço entre as suas sobrancelhas, bem no centro, visualiza um azul índigo, um azul bem anil nessa região. E mais uma vez, inspira, deixa essa luz se expandir. Inspira, deixa ela voltar a esse ponto no centro entre as suas sobrancelhas. Inspira, deixa esse azul índigo se expandir, ocupando todo o ambiente. E expira, deixa esse azul retornar a esse ponto no centro das suas sobrancelhas. Inspira, deixa essa luz expandir e ocupar todo o ambiente. E agora extrapolar os limites do ambiente. E expira, deixa essa luz retornar a esse ponto no encontro das suas sobrancelhas, bem no centro, na região chamada de terceiro olho. E agora no topo da sua cabeça, você vai visualizar, você vai imaginar uma luz violeta. E da mesma forma, essa luz violeta, quando você inspira, se expande, incluindo você, o corpo inteiro, o ambiente inteiro. E quando você expira, essa luz violeta retorna a esse ponto pequeno no topo da cabeça. Você inspira, deixa essa luz violeta se expandir e ocupar todo o ambiente. E você expira e deixa essa luz retornar a esse ponto mínimo no topo da cabeça. Inspira, deixa essa luz violeta extrapolar os limites do ambiente. E expira e deixa essa luz retornar a esse ponto mínimo no topo da sua cabeça. Inspira, deixa essa luz violeta expandir. E expira e deixa ela retornar à sua morada. E agora você vai imaginar duas bolinhas, duas esferas. Visualiza essas duas esferas, essas duas bolinhas, lá nos isquios, lá nesses ossinhos que você está sentado em cima agora. Visualiza uma bolinha em cada isquio. E quando você inspira, essas duas bolinhas em espiral vão subindo pelo seu corpo, alcançando até o topo da cabeça. E quando você expira, essas bolinhas descem novamente, repousando na base do seu quadril, onde você está sentado aqui agora sobre os isquios. Inspira, deixa essas bolinhas subirem em espiral, alcançando o topo da sua cabeça. E expira e deixa essas bolinhas voltarem, essas pequenas esferas retornarem à base da sua coluna, lá nos isquios, lá na base do seu quadril. Inspira, essas bolinhas em espiral vão subindo, alcançando o topo da cabeça. E você expira, deixa essas esferas descerem, alcançarem novamente a base do seu quadril, os isquios, esses ossinhos que você está sentado em cima. E deixa agora essas palavras que vão ser lidas serem ouvidas através dessa atenção silenciosa. Pode continuar visualizando essas duas pequenas esferas subindo na inspiração e descendo na expiração.
e deixe essas palavras simplesmente dançarem aí, como se fossem essas esferas dançando pelo seu corpo, em espiral. Deixa também essas palavras dançarem. Então você inspira, essas pequenas esferas sobem em espiral pelo seu corpo, e você expira, deixa essas esferas voltarem à base. Você inspira, essas esferas sobem em espiral, e você expira e essas esferas descem novamente, repousando nos seus isquios. Meditação é não escapismo. O homem que vive no futuro tem uma vida falsa. Ele não vive realmente, apenas finge viver. Ele espera viver, ele deseja viver, mas ele nunca vive. E o amanhã nunca chega, é sempre hoje. O que quer que aconteça é sempre aqui e agora. E ele não sabe viver aqui e agora, ele só sabe como escapar do aqui e agora. O modo de escapar é chamado de desejo. Essa é a palavra tanha. Essa tanha é a palavra de Buda para indicar uma fuga do presente, do real para o irreal. O homem que deseja é um escapista. Ora, e isso é muito estranho, os meditadores são considerados os escapistas. Isso é um completo absurdo. Somente o meditador não é um escapista. Todas as outras pessoas o são. Meditação significa sair do desejo, sair dos pensamentos. É sair da mente. Meditação significa relaxar no momento, no presente. A meditação é a única coisa no mundo que não é escapista, embora seja considerada a coisa mais escapista. As pessoas que condenam a meditação sempre a condenam usando o argumento de que é uma fuga da vida. Eles estão falando bobagens, não sabem o que estão dizendo. A meditação não é uma fuga da vida, é uma fuga em direção à vida. A mente é fuga da vida, o desejo é fuga da vida. Inspira, visualiza essas duas esferas subindo em espiral até o topo da sua cabeça, e expira e deixa essas esferas retornarem à base da sua postura, lá nos isquios. Inspira, essas esferas sobem em espiral até o topo da cabeça, e expira e deixa essas esferas retornarem à base da sua postura, lá nos isquios, onde você está sentado aqui e agora. O sino vai ser convidado a soar mais uma vez, indicando o fim da prática, mas mantenha a atenção à postura, respiração profunda, e evita se movimentar bruscamente, evita fazer movimentos automáticos, ainda inspirando, deixando essas esferas subirem em espiral até o topo da cabeça, e expirando, deixando essas esferas descerem novamente em espiral até a base da sua postura, até os isquios. Vai movimentando lentamente o tronco para um lado, o tronco para o outro, a cabeça para um lado, a cabeça para o outro. Quem estava de olhos fechados, abrindo os olhos, sentindo o gosto na boca, movimentando os dedos dos pés, os dedos das mãos, e vai retornando o contato com o seu corpo por completo.
Lembrando que essas meditações ficam disponíveis aqui, né, no nosso Instagram, no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube, Samazat Terapias Integradas. Então, se você quiser, depois você pode recorrer lá em outros horários, em outros momentos, para poder fazer essa mesma meditação que a gente fez, se você chegou no meio para o fim, ou fazer outras meditações durante o seu dia. Lembrando que ontem eu tinha falado que a gente ia manter só até terça-feira os trabalhos aqui, né, diários, as meditações diárias, mas enquanto não tiver grupo, né, enquanto não tiver trabalho em grupo aqui no Samazat, liberado, né, em relação ao isolamento, por causa do isolamento que a gente está mantendo, enquanto não tiver esses grupos aqui ainda podendo ser realizados, eu vou manter aqui as meditações diariamente, e aí sim, conforme for voltando os grupos, a gente vai estudando aqui o certo término desses encontros diários, mas vamos manter no mínimo uma vez por semana. Isso já é um compromisso que eu estabeleço aqui com vocês. Tá? Mas enquanto não tiver os grupos aqui no Samazat, eu vou manter aqui esse grupo, né, essa transmissão diária aqui para a gente meditar. Tá bom? Lembrando que os dados do Samazat estão aqui na bio do Instagram, né, quem puder ajudar nesse momento que a gente ainda está fechado, e também numa postagem fixada no topo lá no Facebook. E aí algumas pessoas têm ajudado, isso tem feito uma diferença muito grande aqui para a gente mesmo. Então vamos ver aqui o pessoal falando. Dori Santana agradeceu, obrigado. Camila, Mônica, voltar a meditar mudou minha vida, isso aí, temos que manter a meditação com certeza. Sandra, obrigado, Sandra. Valéria chegou aqui depois que eu acho que já estava falando. Bárbara, é a melhor hora do dia, legal, é isso aí. Também adoro esse momento. Para mim tem sido transformador meditar diariamente, sem nenhuma falha, né? Porque por mais que eu viva isso, por mais que eu trabalhe com isso, de vez em quando a gente tenta fugir da meditação. A meditação não é só um remédio, ela faz a gente olhar algumas coisas que às vezes a gente quer fugir disso. E então, realmente estar aqui com vocês diariamente tem me auxiliado muito, né? Não só na questão do isolamento, mas principalmente nesse meu aprofundamento da meditação, e realmente eu mesmo, para mim, tem sido um grande diferencial estar aqui todo dia com vocês, porque quando eu guio uma meditação, na verdade a pessoa que guia a meditação, ela está falando da sua prática. Ela não é um script que a gente lê e só fica repetindo. A gente está falando sobre a própria prática. Então, nesses 90 e poucos dias que a gente está aqui, eu tenho realmente praticado diariamente. Então, para mim também tem sido uma diferença absurda. Super grata, beijo, foi maravilhoso, legal, obrigado, foi legal. Né? Hoje, o Dori Santana tinha falado ontem, hoje eu lembrei. A gente fez uma meditação, né, que visualiza esses centros energéticos no corpo, né, que hoje em dia já se sabe que realmente não é só um papo, né, holístico, um papo Haribo, realmente existem centros energéticos no corpo, existe o sistema circulatório energético no corpo, né, os chineses já falam isso há 5.000 anos, né, a acupuntura é exatamente movimentar essas artérias e veias energéticas, né, então isso já é falado. Esse saber já é muito antigo, mas cientificamente, né, na nossa visão ocidental, foi comprovado há pouco tempo que realmente existe um sistema circulatório energético no corpo, e os chakras, né, o nome mais comum para esses centros, são esses centros principais, mas nós temos milhares de chakras no corpo, milhares de centros energéticos, só que esses 7 são os principais, né, e é interessante você olhar esses chakras, perceber a relação deles com os segmentos corporais da visão haitiana, que é uma visão bem, né, bem terapêutica, bem científica. Então é muito interessante ver essas comprovações sendo vistas por outros olhares. E foi legal fazer essa meditação. Essa meditação ela tem uma influência da Healing Meditation, que é você trabalhar esses centros, trabalhar essa energia circulando no corpo. Foi legal. Bom? Então, gente, um beijo, até amanhã, aqui novamente às 18, e vamos meditando. Beijão, gente!
Quem puder mandar um depoimentozinho de como as meditações têm auxiliado nesse período, manda aqui pra gente, que a gente tem feito umas postagens devidamente anônimas, não é só com as iniciais do nome, mas que outras pessoas realmente vejam essa postagem, vejam como que esses depoimentos e realmente se interessem cada vez mais pela meditação. Tá bom? Beijão, até amanhã. Beijo!